Muito boa noite, estamos começando mais uma live de hoje com participação especial. Esperar a galera entrar aí para a gente começar. Hoje o nosso convidado é o Rangel Lage e a gente vai falar sobre alvenaria estrutural. Fala, Rangel! Oi, Eduardo. Bom demais você, tudo tranquilo? Tranquilo, bom demais também. Tá bom, prazerão ter você aqui, ainda mais num feriado desse. Do feriado não sei que tá adiantando muita coisa, né? Feriado do dia do trabalho tinha que trabalhar, né? Hoje em dia, né, que essa pandemia aí, o povo não sabe o que é É, feriado, o que é dia normal, não sabe o já que é misturou domingo, tudo. sábado, já tá tudo igual. Então, hoje a gente vai falar sobre alvenaria estrutural, né, Rangel? Queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, o pessoal te conhecer, e a gente vai conversando aqui. Bom, vamos lá. Eu sou projetista já de estruturas, né, desde 2008. Eu tenho um escritório de cálculo aqui em Campinas. A gente projeta estruturas de concreto armado, alvenaria estrutural e parede de concreto. É que daí tem o Danilo, que é daí, eu acho que é Uberaba Daqui de também, né? Uberaba. E a gente projeta esses três sistemas. O legal até. E o Léo falou que foi dica dele. Legal. O Léo tá É. sempre aqui, bacana. E daí, eu projeto já desde esse período. Em alvenaria estrutural, a gente projetou aí uns 350 edifícios de alvenaria já. E Show. mais umas centenas de casas. E que é o foco aqui, né? A gente consegue fazer residências, muitas, e tem a série de vantagens, e Uhum. edifícios de até 23 pavimentos. Tanto de bloco Legal. cerâmico, tanto de concreto. Há uma limitação entre um e outro, né? Bom, aí nesse período de escritório eu fiz a especialização em projetos estruturais na FEC Unicamp, aqui em Uhum. Campinas, onde hoje eu sou um dos professores que colaboram nessa especialização. Então, eu dou as aulas de alvenaria estrutural e de concreto armado utilizando o TQS aqui também em Campinas. E daí, na sequência, eu fiz o mestrado na Unicamp também. Atualmente, eu estou Uhum. fazendo o doutorado lá, todos em engenharia civil, com foco em estruturas, né? Legal. Bom demais. Tá Basicamente isso. estudando bastante aí. Não pode parar, né? Tem que sempre estar renovando, né, o conhecimento. Essa é uma das coisas que eu escolhi para a carreira do caminho, foi ter a prática, estar no Sim, escritório, praticando isso, porque eu acho que quando você ensina o que você faz, esse aprendizado fica mais fluido, ou com seja, certeza. você toca na dor. Lógico, você não vai simplificar as coisas, não é isso. Eu acho que você Uhum. consegue fazer uma conexão melhor entre a teoria e a prática de projeto. Então, Sim. as aulas acabam ficando mais aplicadas, os alunos dão mais atenção ao que você está falando, e com essa audiência você adiciona os conceitos importantes sempre aplicados à prática. E Exato. estar na universidade, né? Eu acho isso muito interessante, você realmente transmitir o conhecimento que você pratica, né? Porque ainda mais na nossa área, que é muita coisa teórica, né? Então, igual na minha faculdade, eu tive professores lá que só eram professores, né? Vamos falar, só eram professores, né? Uhum, não Ser entendo. professor da aula dá um trabalho do caramba, né? A Os gente sabe. professores vão te bater que tivesse lá, mas eu Mas assim, entendi não essa é, não é colocação. questão de desmerecer, mas é questão de realmente trazer um pouco do conhecimento prático para a sala de aula, né? Que às vezes Perfeito. na faculdade eu acho que falta um pouco disso, né? Que às vezes o professor ali só passa realmente conhecimento teórico que está escrito nos livros, mas não passa o que está entre as linhas, né? Que é a prática, né? É esse o caminho. Então, e vice-versa. Eu estar na universidade, fazendo pesquisas, artigos, trabalhando nesse sentido, faz com que os projetos sejam mais adequados, porque a gente está entendendo o que está lá dentro. Eu até Sim. fiz um post esse dia exatamente disso, da conexão das pesquisas científicas no Brasil com o mercado de trabalho. Não é que as universidades estejam para servir o mercado, mas não é isso. Mas o Uhum. conhecimento ele tem que se tornar prático, né, de alguma Sim. forma, nem que seja de forma indireta. Então, eu gosto muito dessa ligação universidade-empresa. Show de bola. Rangel, eu nunca executei obra de alvenaria estrutural. Eu vou te confessar que eu executei uma obra de mais de 1.000 casas de alvenaria de vedação com função estrutural. Eu até tenho uma foto aqui para te mostrar. Deixa eu pegar ela aqui.
Porque É uma assim, coisa muito comum e a gente vai explicar por que não pode, tá? Mas a gente vai tá. falar disso. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui a foto, porque ela é muito antiga, ela é de 2014. Não é tão antigo assim, vai. É, não é tão antiga. Mas Eu então, vou te essa dizer que, obra. assim, como eu projeto a alvenaria desde 2008, que também não é tão antigo assim, a alvenaria Uhum. no Brasil ela começou na década de 60. Tem gente que pergunta, mas o negócio começou ano passado, isso. Desde a década Não. de 60 existe há algum tempo já. Ah, e eu projeto desde 2008. Quando a gente começou a projetar, engraçado que algumas cidades no país, capitais, ainda era novidade. Cuiabá tinha quase nada, inclusive Belo Horizonte, pouca Uhum. coisa, Curitiba, pouca coisa em alvenaria, algumas regiões, Campo Grande, conhece, aplica-se muito pouco ainda. Isso mudou bastante, principalmente nesse período de crise, pelas vantagens que a gente vai falar do sistema. Sim. Mas ainda era um pouco utilizado. E alguns lugares utiliza igual você está dizendo. Pega o bloco de alvenaria de vedação, com furo horizontal e não vertical, sem Aham. resistência à compressão suficiente, e aplique-se nas casas e faz aquela coisa, mas não cai. É a mesma ideia de quando se coloca a armadura de pilar, Aham. de treliça com armadura de pilar. Eu fiz 100 já e não caiu, né? É Mas uma hora vai. isso, não tem, a gente não tem segurança nenhuma nisso, né? Nenhum trabalho feito que prove. Por isso que na alvenaria estrutural, a resistência mínima dos blocos de compressão Achei. são os 4 MPa. Nossa, eu tive que rodar 15 mil fotos aqui pra achar. Mas então, eu trabalhei nessa obra aí, ó. Essa obra tinha 1.080 casas. E aí todas eram iguaizinhas, né? Conjunto habitacional da Caixa, de faixa 1, faixa 1,5. E aí elas não tinham pilares, né? Elas eram com alvenaria, com amarração nos cantos e na última fiada era feita uma canaleta ali que passava Em ferro e concreto, concretava. né? Em É, a concreto. última canaleta é de concreto. Engraçado. É. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom. Não, dá o zoom Não na minha dá. tela, não é na tela. Não dá pra dar o zoom na foto. E aí a gente executou isso lá. E eu fiquei pensando, né, cara, mas eu já tinha ouvido falar de alvenaria estrutural, os blocos são diferentes, o formato do bloco é diferente, a resistência do bloco é diferente, o jeito de executar é diferente. E eu fiquei pensando, mas como assim? Como é que libera um financiamento, né, de um conjunto habitacional de alvenaria de vedação com função estrutural? E aí eu fui procurar saber e realmente naquela época a Caixa liberava, entendeu? Naquela época. E provavelmente eu trabalhei lá em 2014. Provavelmente esse empreendimento deve ter sido liberado lá para 2012, 2011. Então, não sei se nesse período ainda era possível, entendeu? E a fundação dessas casas era de radier, tá? Radier de mais ou menos 8 a 10 centímetros. Acho que era 8 centímetros. 8 centímetros de radier, colocava uma lona por baixo, uma camada de brita, tela e fazia a concretagem, né? Eu acompanhei mais ou menos a concretagem de, sei lá, uns 400 radiers, entendeu? E depois É. eu acompanhei toda a alvenaria aí. Bom, a norma atual de alvenaria, as duas, na verdade, a de cerâmica é de 2010 e a de concreto de 2011. E Uhum, atualmente eu participei de todas as reuniões das normas e nós temos uma segunda que vai ser um outro número, 16 alguma coisa, não lembro de cabeça, que uhum, acabou de passar por consulta pública, foi até dia 20 agora de abril, e que a gente vai ter uma nova norma de alvenaria estrutural, que hoje eu tenho uma separada, uma só para bloco de concreto e outra só para bloco cerâmico. Vai ser uma única para os dois. Então, elas eram da década de 80, foram atualizadas em 2010, 2011 e assim encaminhou. uhum, E por que não pode isso? Primeiro, vamos lá. Isso não é a alvenaria estrutural. Os blocos de alvenaria de vedação, principalmente esse com furo horizontal que você mostrou, eles têm uma uhum, resistência à compressão muito baixa. O que torna uma edificação uma alvenaria estrutural, né? O que muda, o que faz ela ser uma alvenaria estrutural
é que os esforços todos, verticais e horizontais, são resistidos pelo bloco. Não tem pilar, é o próprio bloco. Então, Sim. quando eu coloco todas as forças de uma estrutura, de uma residência, em um bloco de baixa resistência à compressão, um bloco de alvenaria de vedação, por norma, ele deveria ter pelo menos 1,5 MPa. 1,5. O bloco estrutural ele começa com 4 MPa. Certo. Quando a gente dimensiona, Eduardo, essas casas, elas dão uma casinha terra, realmente dá perto de 1,5 a 2 MPa de solicitação. O problema é que você tem lotes de blocos muito variáveis e a gente tem uma outra questão, que é a questão da argamassa. Essa resistência à alvenaria é somatória de bloco e argamassa. Então, quando você aplica a junta de argamassa, que tem que ser 1 centímetro de junta, há uma redução importante de perda e de seção, de resistência. E aí, qualquer eventualidade a mais do que se tem, eu vou ter que uma série de fissuras, uma série de patologias, manifestações patológicas, né? Porque isso não tem resistência aos esforços, tá? Então, Entendi. é por isso. Porque não pode, né? Entendi. Então, as coisas vão mudando também, né? Hoje em dia, não pode fazer de jeito nenhum, igual eu trabalho com obras residenciais. E antigamente, até o jeito que eu trabalho hoje, podia fazer, né? Não sei se era por falta de adaptar a norma na caixa, talvez seja por isso, mas antigamente podia fazer. E aí depois foi mudando. Hoje em dia só faz com pilar viga, ou então já está liberado para fazer com parede de concreto. Se eu quiser hoje trabalhar com parede de concreto, eu posso. E também função estrutural, com alvenaria de função estrutural também dá para me trabalhar, tá? Hoje, falar assim, Eduardo, você trabalha com alvenaria estrutural? Não trabalho. Mas é porque eu não tive vivência realmente com esse tipo de tipo de execução de obra. E também eu nunca parei para fazer conta, né? Que às vezes a gente para fazer conta, será que vale a pena? Né? Será que vale a pena? Aí eu vou tocar numa coisa, já que uma das perguntas o pessoal vai perguntar com certeza. Angel, compensa fazer casa com alvenaria estrutural? Primeira coisa que pergunto. Porque a impressão que dá aqui no escritório, conforme eu disse, a gente projeta edifício de até 23, 24 pavimentos de altura com alvenaria estrutural. Sim. Mas na prática, quanto mais baixo o edifício, mais compensa. Por quê? O que Mais muda? compensa? Mais compensa. Um edifício tem vários estudos, e nas minhas apresentações eu mostro vários. Um edifício de 21 andar economiza em torno de 15% comparado ao concreto armado convencional. Uma edificação térrea ou um pavimento de 3, 4 pavimentos, essa economia é em torno de 30% a 35% em relação ao concreto armado no custo total da edificação, porque você economiza uma série de coisas. O quê? Mão de obra. Forma zero. Só tem forma para laje. Não tem forma para nada. Não tem pilar, não tem para viga, não tem nada. Não tem peso. Consumo de aço, quase nulo. Quase nulo. Quase zero. Eu tenho um pontinho de grout que eu vou explicar já o que é em um canto ou outro e uma canaleta num ponto ou outro. Então, o consumo de aço vai lá para baixo. As fundações, elas se tornam mais leves. Porque você mesmo comentou, um radiezinho de 8, 10 centímetros. Radier é muito mais uma questão de solos. Se a capacidade do solo permite isso ou não, do que de estrutura em si. Porque é muito leve, assim como steel frame, assim como parede de concreto. Os revestimentos, como é bem regular e o cara não pode ficar cortando depois para passar a instalação elétrica, por exemplo, hidráulica é bem pensado também, esse é mais regular a face do bloco e a gente consegue fazer um revestimento com gesso liso. Pode-se aplicar o revestimento direto na parede. Então, e a velocidade, você não tem que fazer. Teoricamente, você deveria fazer uma desforma, esperar um tempo, não sei o quê. É muito mais rápido, você faz aquilo, porque a estrutura é a vedação e pronto. Sim. E outra coisa, obriga-se, entre aspas, com que haja projeto. Cara, não dá. Eu já vi cara fazer casa em alta construção com
concreto, já se vê por aí. Agora, sem um projetinho, sem um projeto de estrutura de alvenaria, o cara não acerta a modulação na obra nunca. É você É, montar um Lego real ali dentro. Então o cara é um, pro, precisa é um projeto, eu já vi esse tipo de projeto. É um projeto de parede, cada parede tem um projeto, né? Realmente de elevação, que de faz parte de elevação. um dos modelos que a gente vai comentar aqui. Ó, o pessoal está Uhum. até perguntando se é alvenaria estrutural só em cima de radier. Não, não, Não. não, não. Eu posso fazer em cima de viga baldrame com estaca, pode fazer em cima de sapata, corrida isolada, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo que o radier, por exemplo, eu não vejo sentido em fazer um radier numa edificação em concreto armado. Porque é uma carga pontual. A carga Sim, chega em cima de um pilar. Que sentido faz fazer um negócio fora a fora se a carga é pontual? Faz uma sapata isolada sim. naquele ponto. Precisa ser um negócio fora a fora. Então, como a tensão se distribui por mais tempo, ela fica mais leve, né? Então, uma curiosidade, só uma história rápida. Uma vez chegou aqui no escritório, proprietário de 2 casas, 2 investidores. É raro que chegue esse cliente para a gente. Geralmente, o nosso cliente são as construtoras. Mas eles eram investidores e falaram: seguinte, nós resolvemos fazer uma casa, fomos convencidos que a alvenaria estrutural é mais em conta, compensa Uhum. investidores individuais. E só que o meu pedreiro disse que só faz se tiver o projeto. Oh, Olha só, isso é bom. Mas por quê? Porque sem projeto ele não tem não como tem como. fazer. Não dá para brincar disso na obra. Então, a outra coisa que traz, as construções modulares trazem isso, né? Então, Uhum. onde está a chave? Por que às vezes o pessoal fala que não compensa? A chave está na mão de obra. Porque Sim, assim, você precisa entender, você com mão de obra, você, por exemplo, você é fornecedor de mão de obra, que o trabalho que se dá para fazer uma casa em alvenaria estrutural, eu estou dizendo que você faz na metade do tempo. É muito menor do que se faz com concreto armado. Então, o valor de construção de mão de obra não pode ser o mesmo. E aí que morre a dor do pequeno. Porque o Uhum. cara, o fornecedor, do empreiteiro que seja, ele não quer reduzir o custo da mão de obra. E deve, porque, cara, é incomparável a velocidade e a produtividade dele no sistema de alvenaria. O Sim, mesmo tempo, o mesmo trabalho. Porque eu não tenho que armar. Cara, pensa comigo, armar pilar, fazer estribo, soldar ou amarrar, montar, uhum. colocar caixaria, Forma, escorar a caixaria. desinformar. Cara, é um trabalho gigantesco. A alvenaria, cá entre nós, é um bloquinho em cima do outro, com a junta de 1 centímetro de argamassa, tem que ser, no prumo. Hum, Não tem que exato. dificuldade, assim, comparado com o concreto, tem isso. O negócio é mais uma questão cultural. O pessoal fala assim, Sim. ó, parece que as pessoas nascem fazendo concreto armado. Essa é a impressão que eu tenho. O cara nasceu fazendo aquilo. Porque Né? achar que concreto armado é fácil, a execução é Né? balela, é porque você já viu fazer, né? É o que eu te falei, às vezes é falta de realmente experiência, falta de contato. Igual, eu tendo essa conversa com você aqui agora, tá me abrindo aqui, cara, a possibilidade de eu fazer 3 casas alto padrão, porque eu tenho que fazer orçamento agora de 3 casas alto padrão. E eu, cara, será que vale a pena? Porque assim, o cliente, olha pra você ver, eu trazendo pra minha realidade aqui. O cliente sempre quer o melhor com pouco dinheiro, gastando pouco, né? Às vezes o que liberou para ele foi tipo assim, nível B e ele quer nível AA, né? Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. Principalmente o cliente médio, é o mais complicado de trabalhar, né? Exato. Ele E não aí, tem dinheiro, mas quer uma casa como se tivesse. exato. Não, o cara, vamos supor, libera uma casa de R$ 500 mil, um financiamento de 500 mil, ele olha uma casa de 1 milhão para vender e fala que quer uma casa igual. Entendeu? É desse jeito. E aí, se você me falar, Eduardo, economiza 30% na obra, eu, cara, peraí, Fora trinta o por tempo. cento é fora o tempo. 30% eu já acendeu uma luz aqui, vai. Calma aí, né? Vamos parar para pensar nisso aqui, que às vezes vale a pena. E aí, cara, é nítido. Eu já vi vídeos, já fui em obras que o pessoal estava executando, só que Eduardo, eu nunca executei e eu nunca parei para estudar. Então, por isso que eu estou te falando, isso aqui para mim também está sendo uma aula, tá? O bônus do final da live vai servir para você, então, para você entender algumas coisas que são importantes. E não é coisa teórica. Cara, eu tô falando 12 anos fazendo isso.
A maior parte dos meus volumes de projetos são em alvenaria estrutural. E vem clientes do Brasil inteiro fazer alvenaria. Estou em Campinas, faço Manaus, faço Goiânia, faço Uberlândia, faço Rio Grande do Sul, porque há poucos especialistas. Quando é construtora, uma vez, aqui no sul de Minas, o cliente me disse isso: Rangel, no começo, quando a gente começou a fazer alvenaria estrutural, construtora, já fazendo prédios e casas, já grandes, ali em cidade de Poços de Caldas. Ele perguntou assim, quando eu comecei, a pergunta que eu fazia assim: qual obra dá para fazer com alvenaria estrutural? E a gente fez um prédio. Depois que a gente fez a pergunta que a gente faz é: qual que não dá? Porque eles entenderam, falaram, cara, agora eu apaixonei, quero fazer tudo em alvenaria. Realmente tem algumas que não é uma boa ideia, mas dá para fazer uma estrutura mista às vezes, né? E a gente vai explicar um pouquinho disso aí. O pessoal falando que eu não sei de nada, deixa aí, eu não sei quem é. Tem algumas perguntas que o pessoal fazendo, eu queria já respondendo aqui, só para não passar, tá? Pessoal falando, o único problema da alvenaria estrutural é a questão de modificação futura. Eu acho que é uma das perguntas que fizeram na minha caixinha de texto. Funciona assim. É possível, não são todas as paredes que precisam ser estruturais. Então, se tem parede, mesmo em alto padrão, que você entende que elas têm a possibilidade de ser removida no futuro, quem está fazendo arquitetura sabe, cara, você não vai quebrar uma parede do banheiro, você não vai quebrar as externas. É possível fazer aquelas paredes que eventualmente podem ser quebradas, você faz ela com bloquinho de vedação. Faz uma parede técnica, né? Que a gente fala. Isso é o conceito de alvenaria de vedação, porque ela só serve para vedação. Então, aquela parede a gente faz a vedação. Então, tem soluções para isso, tá? Por isso que o projeto tem que ser pensado, tem que ser racionalizado. Exato. Termicamente, é mais favorável? Sim, principalmente o bloco cerâmico. Todos os dois blocos atendem aos requisitos da norma de desempenho para qualquer região microclimática do Brasil. Está provado, a gente tem 2 manuais que provam isso. Agora, o cerâmico é ainda um pouco melhor em relação à questão térmica. Se você quiser falar em relação ao outro lá que eu te cortei, a possibilidade de alterações. Não, era mais em relação a isso mesmo. Se faz um projeto pensando na ampliação, né, eu tinha até colocado esse item para a gente conversar. Você já tem que deixar uma parede técnica ali, de alvenaria de vedação mesmo, para poder fazer o aumento depois. É o que eu imaginei. Mas em relação a, por exemplo, o cara quer mais tomadas, quer puxar um ponto hidráulico, alguma coisa, aí fodeu. 2 coisas. Não vou falar isso na live, não. 2 coisas. Tubulação hidráulica não pode ser embutida dentro do bloco. Ponto. Por quê? A hidráulica não pode? Não pode. Porque se eu precisar da manutenção, precisa ser um shaft, um enchimento, alguma coisa. Às vezes a gente faz aquelas bonequinhas. O mais comum que sejam shafts. Porque se precisar da manutenção na tubulação, é como a pergunta, posso embutir... É porque a norma diz assim, é proibido embutir tubulações que contenham fluidos na alvenaria, exceto para que eu dê manutenção nessa tubulação, eu não preciso quebrar a parede. Mesma coisa de pilar. Eu posso colocar um tubo hidráulico dentro do pilar? Até pode, dependendo do pilar. Mas e aí? Se esse pilar se movimenta e fissura, e eu tenho algum ressalto, eu tenho que quebrar o pilar para dar manutenção. É a mesma ideia. Agora, a parte de instalações elétricas, que é embutir caixinha, primeiro, é uma coisa que eu brigo muito com as consultoras. Cara, não economiza nisso. Se a gente sabe que é uma dificuldade depois, nem que deixam as caixinhas secas, a gente prevê alguma alteração ou outra e deixa fechado. Depois, se o cara quiser utilizar, ele tira. Você sabe que isso em fase de obra custa berreca comparado a casa. Então, eu peço isso para o consultor. Vamos prever uns pontos em algum lugar a mais? Legal, vamos prever. Segundo, eu não sei se você... possível. Pode falar. Eu não sei se você é casado, Rangel, mas minha esposa aqui, por exemplo, é assim, ó, um dia quer a televisão num lugar, um dia quer no outro. Aí na outra semana, não, vamos voltar porque ficou ruim. Então isso atrapalha qualquer projeto. Mas em apartamentos, por exemplo, você sabe que quando o apartamento é aquele layout, né? Não tem muito o que fazer. Até uma boa, fala, cara, não tem tomada.
não dá para mudar. Não tem jeito, vamos ficar quietos. Vamos manter assim que vai ficar. Mas existe uma outra coisa, Eduardo, que são, não sei se você já viu, aquelas fitinhas elétricas. Sim. Que você... Porque furar um furo de 4x2 pode. O problema é você cortar, porque tem gente que parece o Jason da Maquita. Você solta uma Maquita na mão do cara, o cara quer cortar a casa inteira. Aí, isso que não pode. Então, eventualmente, se faz ali no próprio revestimento, né? Você faz um corte no revestimento, embute ela e acabou. É uma outra solução. Entendi. Aí, da estrada daqui para São Paulo, tem uma empresa de cerâmica que eles já me visitaram aqui. É Belo alguma coisa. Você conhece essa empresa? Bela... Ah, cara, vou procurar aqui no Google aqui. Não, mas tá assim, bom. os blocos deles são muito lindos, né? Não sei a resistência, mas a beleza, o cara, é muito lindo. Eles deixaram algumas amostras para mim no escritório. Eu falei, cara, que bloco bonito. Se não fosse tão caro do que a alvenaria, do que o tijolo baiano que a gente usa aqui, então, eu usaria ele nas minhas casas para fazer aí, eu vou concreto aproveitar armado. que você fez essa pergunta para comentar um outro negócio. Existem dois tipos de alvenaria nesse sentido. Existe a alvenaria racionalizada, que é o quê? Os construtores fazem muito isso. Ela pega esse bloco com a mesma geometria, parece o estrutural, só que ele tem uma resistência à compressão do cerâmico, de 1,5 MPa, às vezes até de 3. E utiliza isso nas vedações. Isso é chamado de alvenaria racionalizada. O cara faz um projeto, está moduladinho, ele não tem que fazer corte, ele pode passar a tubação lá dentro. Aí, a Bruna, que é orçamentista lá da empresa, ela lembrou o nome, Barro Belo. Eu acho que eu já ouvi falar. Barro Belo. Nossa, é muito bonito os blocos dele. Tem assim, se vocês entrarem, eu escrevo, por exemplo, a revista da ANICER, que é a Associação Nacional dos Ceramistas. Já fiz palestra em congressos deles, tem várias associações disso. Mas entenda que é isso. Existem as fabricações de bloco cerâmico hoje, de qualidade, Eduardo, são 100% robotizadas. Vale a pena você conhecer a fábrica. Eu tenho a City, tem a Palma de Ouro, tem a Selecta. Cara, é robô trabalhando. Então, você vê o nível de qualidade que se dá nessas fabricações. O concreto também tem as suas vantagens, mas, note, a alvenaria estrutural é racionalizada. Mas tem gente ainda, muitas consultoras, pegando aquele formato e fazendo uma alvenaria de vedação racionalizada. Existe projeto para isso, porque principalmente em prédios, uma das coisas que eu preciso preocupar é com o encunhamento dessa alvenaria, porque se o prédio ele se movimenta muito, então há uma série de vantagens aplicadas nessa alvenaria aí. Bacana. Cara, é muito, assim, eu não tenho experiência igual você tem aí, nem com projeto, nem com execução. Mas da forma que é feito, da forma que é executado, realmente dá para ver, né? Eu vendo hoje, a quantidade de entulho que sai de uma obra minha, cara, é de assustar. Forma, bloco quebrado que você teve que cortar, desperdício de material, de tempo, enfim. Por quê? Porque a obra não é racionalizada. Então, a utilização da alvenaria, ela traz esse ganho sem grandes necessidades. Por exemplo, existem cursos, vou citar da Selecta e da Servir, que é aqui em Itu, que em um dia você leva a sua equipe, em um dia eles treinam o cara como executar, com escantilhão para colocar no prumo, como grautear, com algumas perguntas que tem que eu preciso responder, senão o pessoal vai ficar bravo. Como grautear, se grauteia, em um dia você leva a sua equipe, está treinado, você volta lá e executa. É simples, é prático fazer. Realmente. O cara está acostumado com concreto, ele faz isso em 2 palitinhos. Então, uma série de perguntas, se você me permitir, eu vou responder a galera. Mete bronca aí. Qual que é a diferença do concreto para bloco cerâmico, quando usar um ou outro? Eu vou dizer para você que, a princípio, depende da disponibilidade. Por quê? O concreto eu consigo produzir em qualquer canto do mundo. O cerâmico eu preciso estar próximo da argila, né? Para produzir. Então, tem regiões como essa aqui de Sorocaba, de Itu, tem trocentos fabricantes. Tem regiões que é mais difícil. Sei lá, Fortaleza talvez não tenha. E aí, o frete do bloco encarece muito. Então, o cerâmico ele tem uma menor disponibilidade regional,
e o concreto maior. Então, um dos principais pontos é custo. O bloco pelo bloco, eles são mais ou menos o mesmo preço. R$ 1,90, R$ 1,10 a unidade, mais ou menos. O que muda é o frete, realmente. E nesse sentido, o cerâmico é mais leve, então ele torna o frete um pouco mais barato. Do ponto de vista acústico, o concreto é um pouco melhor, porque a parede do bloco Mais é grossa. maciça. Do ponto de vista técnico, é melhor. O cerâmico, como ele é mais leve, a mão de obra prefere, porque produz mais. Um bloco de concreto de 39, por exemplo, ele chega a pesar uns 14 quilos, né? Um bloco, então não é um negócio tão leve para se carregar. Então, é ligeiramente mais pesado o concreto do que o cerâmico. Então, eu diria que é isso. Só que os dois atendem ao desempenho, os dois buscam. Em geral, edificações de pequeno porte usa-se cerâmico e grande porte concreto. Só para você ter assim, uma média. Por quê? Porque também no cerâmico eu não consigo atingir resistências muito altas. Eu disse que eu consigo fazer um bloco de um prédio de 24 andares, por exemplo, com concreto. Só que para isso eu preciso de um bloco de 24 MPa, 26 MPa. No cerâmico, comumente no mercado, a gente vai ver até 12 MPa. Entendi. Então, isso, mas para prédios de 12 pavimentos, até, por exemplo, cerâmico ainda vai bem, dependendo desse equilíbrio, né? Uma dúvida aqui que passou pela cabeça. Da mesma forma que quando a gente fala de alvenaria de concreto armado, conforme vai subindo os andares, vai diminuindo ali, às vezes, a seção do pilar. A mesma coisa acontece no bloco estrutural? Ele pode ir diminuindo o MPa ou não? A resistência, sim. A geometria é a mesma, sim. Mas eu posso... Porque daí diminui a quantidade de cimento, vai economizar, né? Porque o que torna um bloco de concreto mais ou menos resistente? É um bloco vibroprensado. Então, é o traço desse bloco e quanto eu estou compactando esse material. Então, eu sim, eu disse que eu preciso de um bloco de 26 MPa, 24, por exemplo, no prédio alto. Começo com 24, 22, 20, 18. Isso no cálculo que eu chego até os 4 últimos são 4 MPa. Eu vou reduzindo isso sim. Isso vai variando. Show de bola. Bom, qual que é o vão máximo entre paredes permitido para apoiar a laje? Depende. Depende da carga dessa laje. Eu já fiz vãos de 12 metros com bloco de 19. O único problema do vão é que, assim, vãos muito grandes de laje, a laje tende a gerar um momento no bloco, né? Concorda comigo? Com um vão grandão, a laje vai fletir mais, por isso que ele tem um vão assim, e ele pode gerar uma torção nesse bloco. Mas, assim, nada de muito excepcional. Por exemplo, 10 metros de vão, você acha bom? Lógico. Dificilmente a gente tem vãos muito maiores do que isso. Lógico, aí eu tenho que utilizar uma laje alveolar, alguma coisa para vencer esse vão, né? Se preocupar com a laje. Em relação a, por exemplo, aqui em Uberaba, o pessoal gosta muito de construir a casa, aí vem, faz a varanda, ou então a garagem de estrutura metálica e apoia nos pilares da casa, né? Igual a live que eu fiz na quarta-feira, antes de ontem, né? Vai ser assim, só que os pilares já foi calculado para essa ampliação. E como é que funcionaria? E tem uma parte lá que vai ficar um pedacinho em balanço. Como é que funcionaria? Teria que constar isso, claro, em projeto, mas também existe um pilar ali que ele pode ser mais reforçado. Então, aí eu vou aproveitar a sua pergunta para responder uma outra do colega aqui, o professor de estruturas, que é perguntando em relação ao grout. Vamos lá. O bloco, ele é furadinho, não sei se tem alguma foto, mas ele é um furadinho, 2 furos, que eu posso preencher ele com grout ou não. O que é o grout? O grout é um microconcreto. Não posso usar um concreto normal. Isso, é esse de cima aí, tá vendo? Esse é. Então, esse é o mais comum, cerâmico aí, furadinho, furo vertical, é o que está lá na norma. Bom, o grout é um microconcreto, é um concreto com pedrisco, brita zero, legal, brita zero obrigatoriamente, eu tenho artigos no meu blog sobre isso, brita zero obrigatoriamente, com cal, máximo 10% em relação ao consumo de cimento, para que ele tenha trabalhabilidade com slump alto, slump muito alto, 22, 24, até 28 de slump, tá? Por quê? Cara, é um furinho.
Ou você usa um concreto autoadensável, que não é uma boa ideia. Por que não é uma boa ideia? Uhum. Concreto autoadensável tem muito cimento, e daí no calor de hidratação ele pode reduzir. E com controle de retração. Isso é outra coisa importante, a diferença do grout. Por quê? Pensa comigo, eu vou encher um furo lá com grout, e eu vou dizer quando ele é necessário ou não. Vou adicionar, não são todos os furos que eu preciso fazer isso, é um ou outro. Quando eu coloco lá, a parede do bloco ela é porosa, então ele vai puxar a água de lá de dentro. Quando Sim. ele puxar a água e esse grau de secar, digamos assim, ele vai reduzir de tamanho. Se ele reduzir de tamanho, ele se solta da parede do bloco. Se Certo. o grau se soltar da parede do bloco, ele deixou de ter função, porque a alvenaria ele não faz parte mais da alvenaria. Ele não está em conjunto com a alvenaria. Por isso que o grout, basicamente, é um microconcreto com controle de retração em alto slam. Como que eu compro isso? As concreteiras vendem, bombeado, existe, você vai lá e bombeado faz. Ou você vai em qualquer home center, depósito de construção, tem aqueles grouts Os prontos, argamassados. Né? A única diferença é que você não pode utilizar aquele grout argamassado igual argamassa, que é o de reforço. Você precisa adicionar brita zero. Tá? Tem que ter para que funcione corretamente. Qual que é a função dele? Aumentar a resistência à compressão. Não vai trabalhar como um pilar, para entrar na sua resposta. Não quer dizer que porque eu tenho um grout naquele ponto, que ele funciona como pilar. Tem gente que fala isso, é um dos mitos de alvenaria. Ah, não posso cortar ali porque ali tem um grout. Aí aqui eu posso, porque não tem nada a ver. Qual que é a ideia? A alvenaria toda ela é estrutural, né? Não é só o grout. Todo conjunto. O que é tensão, Eduardo? É força dividido pela área. Se eu grauteio, eu enchi aquele furo, o que eu aumentei? Eu aumentei a área. Se eu aumentei a área, a tensão reduz. Então, a função do grout é essa. Como que eu sei quando que eu preciso utilizar? No cálculo. Se eu dimensionei e eu preciso de uma parede lá, ela deu 3 MPa, eu coloquei um bloco de 4, eu não preciso do grout. Isso, teoricamente, na prática, a gente, por parâmetro de projeto, a gente coloca em todos os encontros de parede e do lado de porta e janela. E só. Além disso, só se o cálculo pedir. Tá? Entendi. Então, é uma das respostas que fizeram. É para entrar no que você vai me perguntar. Quando eu chego na alvenaria, e isso pode acontecer tanto concreto, quanto madeira, quanto metálica, quando essa carga, porque isso é muito comum, caso é assim que faz. Não dá para fazer essa estrutura da garagem em alvenaria. Até dá. Só que eu precisaria ter uma altura grande, como se fosse uma viga mais alta em alvenaria, tá? Entendi. E daí o pessoal não vai querer, né? Fica visualmente estranho. Quando essa estrutura apoia-se na alvenaria, basta eu grautear os pontos que vai receber, na maioria dos casos. Lógico, você tem que fazer conta. Às vezes, se for um vão gigantesco, eu preciso até criar um pilar onde vai receber isso. Eu poderia fazer isso. Ter uma estrutura híbrida. Uma mistura então, um pilar ali com alvenaria. Um receber. pilarzinho na largura da parede lá dentro. Entendi. Mas não é o comum. O mais comum, Eduardo, é que a própria alvenaria suporta essa carga com folga. Basta que, como é uma carga chegando num ponto, assim, chama de fendilhamento, eu grauteio alguns pontos daquele para receber isso. Tá? Então, respondendo bem claro aqui o nosso colega professor de estruturas, o grout é obrigatório? Não. A norma não impõe que você grauteie a parede. É uma questão de parâmetros de projeto. Show de bola. Essa foto que eu coloquei aqui, inclusive é onde que eu tô aqui, minha casa. Eu fiz isso. Eu fiz a casa com pilares para suportar a ampliação. E eu vim com a estrutura metálica e parafusei nesses pilares. E seria a mesma coisa, então, que você falou. Daria para fazer, só que aí teria ou mais pontos, ou então faria um pilar. Isso, na pior das hipóteses, por exemplo, eu fiz esses dias, está fazendo, depois eu vou postar fotos. Um prédio aqui em Cotia, que tem uma passarela metálica chegando no meu edifício em Alvenaria Estrutural. Pensa no peso do passarela metálico. Então, realmente, aí como é uma passarela metálica, um negócio grande, ligando com o edifício garagem, aí ali eu coloquei um pilarzinho concreto. Mas eu já previ na alvenaria e pronto. Não é comum, mas é possível. Entendi. Show de bola. Eu vou fazer
eu vou fazer um orçamento comparativo entre as duas alvenarias, né? Principalmente do jeito que eu trabalho aqui. E eu vou apresentar isso também para o cliente. Você encontra objeções na hora de lidar com o cliente residencial? Como Cara, é que pelo funciona aí? contrário, os clientes têm pedido cada vez mais. Tem muita gente chegando para mim porque, cara, eu quero fazer alvenaria. Vou dar um exemplo. Poxa, eu fiz a casa, depois que eu fiz meu projeto estrutural, eu descobri que existe essa tal de alvenaria estrutural e o meu projetista disse que é só onde tem pilar eu mudar para bloco, cara. Não é bem assim, né? Preciso Né? mudar. Aí ficaram com medo de procurar um especialista. A única Uhum. objeção do cliente é em relação à possibilidade Ampliação. de reforma, tá? Uhum. Mas aí você fala isso para ele, cara, a gente vai prevendo o projeto, o que você entende que é possível que seja reformado no futuro, tal coisa. Legal. E mostra para ele, olha o orçamento de um, olha o orçamento do outro. Então, essa ganho de velocidade pode tanto ser ganho para você, construtor, quando pode ser, tem um artigo que eu escrevi recentemente na FEICOM do ano passado, tá lá na Casa Cerâmica, eu vou fazer uma live com eles também daqui a alguns dias. Como vencer a crise com economia e eficiência? A alvenaria estrutural, que ela traz exatamente isso. Porque muita gente começou, Eduardo, até nessa fase de crise, os prédios. Eu começava a construir casas. A gente faz economias lá em Manaus, 400 casinhas iguais. Eu orcei, fiz o estudo de viabilidade, para que eu consiga vender essa residência, eu preciso vender ela por 300 mil, por exemplo. Uhum. Aí eu vou no mercado e falo, o mercado está disposto a pagar 300 mil por uma casinha dessa? Não está. Na crise que está, o cara só tem 220. Preciso reduzir o meu custo para que eu consiga vender. Então, aí o cara vai lá e usa a alvenaria. Ou Entendi. não, o cara não quer esperar 4 anos para receber o prédio, ele quer receber em 2. Faça a alvenaria. Então, eu queria que tenha essas vantagens aqui. Quando eu acabar a live aqui, eu vou encaminhar essa live para uns 3 clientes meus aí, para ele já para ir pensando sobre a alvenaria estrutural. O pessoal está fazendo uma pergunta assim, mesmo casos populares, terras são construídas apenas com alvenaria convencional e sem demarcação, pode? Não, não pode. Se você utilizar a alvenaria com função estrutural, sem pilar e viga, ela tem que ser um bloco estrutural. Não estou dizendo que não dá, que vai cair por causa disso. Estou dizendo que você está fora de norma. Da norma. Você está descoberto de qualquer... mas eu acho que... Engenheiro não pode achar nada, engenheiro tem que fazer conta e não passa na conta de jeito nenhum. O pessoal está perguntando aí de dicas de TCC de alvenaria. Uma das dicas, acabou, Eduardo. Isso que o Eduardo vai fazer já dá um TCC. Vamos comparar duas obras? Vamos pegar e vamos ver por que o cara... que vale a pena? Um TCC legal. Verdade. Vale a pena? Não dá caminhos, né? Teve uma pergunta legal aqui, Posso assentar bloco estrutural com composto polimérico? Não pode. Não pode. A argamassa polimérica, ela que faz é aquela parte... conjunta colada, não, em alvenaria estrutural. Por quê? Na alvenaria, eu preciso que a argamassa tenha 1 centímetro de argamassa e que ela seja flexível. A polimérica, ela torna o sistema muito rígido. Por quê? Justamente porque eu preciso de alguma flexibilidade de qualquer movimentação seja absorvida pela argamassa e não pelo bloco. A argamassa tem uma função muito importante na alvenaria de resistência ao cisalhamento, de resistência à tração e de absorver deformações. Então, a argamassa da alvenaria estrutural é a argamassa convencional, com cal e com 1 centímetro de junta. E ponto, não tem mágica nenhuma nisso. A polimérica é uma boa solução? Não para alvenaria estrutural. Show de bola. Para finalizar aqui, faltando uns 10 minutinhos para acabar a live, eu queria saber quais são assim, as principais patologias, né, manifestações patológicas, né, que eu tomei bronca esses dias do Matheus Leone, manifestações patológicas que podem aparecer na alvenaria estrutural. O que você já viu, o que é mais comum? Porque daí eu vou aprender e não vou errar. Algumas coisas. Por exemplo, é o comum, é o normal, viu? Por exemplo, o cara não colocar ponto de grout nenhum. A norma não manda pôr, não vou colocar. Só quando você não coloca nenhum, a alvenaria não tem ductilidade. Então, estou dizendo onde que são os pontos mais críticos. Nos encontros de parede, porque as tensões se concentram ali, e do lado de aberturas, de portas e janelas. Só de colocar esse grau, com uma barra de 10 milímetros. Só. Não tem muito strip, barato. não tem nada.
uma barrinha ali e acabou. Isso já confere ductilidade na alvenaria. Segundo, uma fissuração na horizontal debaixo de aberturas. Por que isso acontece? Radiez mal dimensionada. Então, a alvenaria, diferente do concreto, ela não tem quase nada de ductilidade. Ela não aceita tanto desaforo quanto o concreto. Então, se você vai lá, joga um radiezinho de 8 centímetros, sem vergonha, em um solo que tem uma capacidade de suporte pequena, quando ele fizer assim um pouquinho, a alvenaria vai fissurar junto. Segundo, erros construtivos. Quando o cara não preenche as juntas de argamassa na vertical e na horizontal, que é o que manda a norma. O cara quer fazer... Já é mais barato, o cara quer fazer gambiarra em cima do mais barato. É um negócio absurdo. Aí acontece aquelas fissuras escadinhas, porque eu dou uma energia danada para a fissura acontecer. Entendi. Terceiro, verga contra verga. Normal, o cara não colocou uma verga transpassada pelo menos meio bloco, um bloco aí, que é o que manda na norma, e dimensionado para isso, tem aquelas fissuras naqueles caminhos. Quatro, Verga contra verga é canaleta mesmo, com uma barra de ferro e concreto. Normal, com uma barra de 10 milímetros tem que ser dimensionada. A contra-verga não é dimensionada, a verga é dimensionada, a flexão é o cisalhamento. Tem algum vão máximo de janela? Perguntaram aqui. Então, tem que calcular. Não existe um número exato. Vãos, quanto menores, melhor. Porque se o vão for muito grande, eu vou ter um vão de 4 metros, por exemplo. Tudo bem, eu vou fazer a conta. Porque depende se a laje Só que vai ficar caro, ali, né? Por exemplo, a laje está apoiando ali ou não. Muda completamente a carga. Muda. Então, às vezes, não tem nada de carga. Aí posso fazer um vão de 4 metros. Ao invés de eu fazer com uma canaleta, eu vou fazer com 2. Por exemplo, eu aumento a altura, a linha neutra. Se ainda assim não passar, tudo bem. Aquele vão específico eu faço em concreto, apoiando a própria alvenaria. Preciso de um vão aqui, toda a casa quer fazer alvenaria, mas aqui eu tenho um vão de 6 metros e eu precisaria de 6 fiadas de canaleta, por exemplo. Isso na conta que vai dizer. Legal, faz aquela de concreto, não tem problema nenhum. Um concreto armado mesmo e apoiando a alvenaria. Seria isso, perfeito. Entendi. Isso aí. Legal. Eu vi aqui uma imagem, deixa eu virar a câmera. Essa canaleta tipo J aqui, ela é usada para fazer o respaldo, a laje? Como é que funciona? Isso, porque assim, existem 2 tipos de canaleta. A que embaixo, que é a U, e a de cima, que é a J. A diferença é que a de cima, Eduardo, teoricamente ela é mais prática, porque você não precisa colocar sarrafinho para concretar, porque ela já serve de Sim. Entendeu? Ela tem uma perninha. Já é a forma ali para a laje, né? A laje apoia aqui, o concreto morre em cima da parte mais... Você concreta e acabou. Ela tem a mesma altura da laje total, inclusive da treviçada. Onde mora o problema? Quando eu tenho obras muito grandes, com muita gente trabalhando, pensa em quem quebra na hora da concretagem. Então, se o cara não for cauteloso, não for uma mão de... Você tem uma mão de obra aí com 15 pessoas que você conhece bem, o pessoal que cauteloso. Tudo bem, usar a J não tem problema nenhum. Mas, dependendo da qualidade da mão de obra, é melhor usar a U e colocar o sarrafinho ali por causa desse controle de obra, né? Entendi. Se não for usar a canaleta J para concretagem da laje, qual que seria a alternativa? Normal, forma você mesmo coloca ou não? o J, Certo. concreto J antes da laje, porque na canaleta Reforça, é grout, na laje é concreto. São 2 coisas diferentes. Apoia as suas treliças normais, senão vai até quebrar ali, não, porque é muito frágil. Sim. Coloca um sarrafo e concreto, acabou. Entendi. Coloca o sarrafinho ali de 15, da altura que for a laje. Da altura da laje, isso, exatamente. Entendi. Amarrado Nesse na caso, alvenaria. consultoria particular aqui, né? Nesse caso da canaleta J aqui, eu vou colocar uma barra ali de ferro dentro, certo? E eu vou concretar com grout ou concreto normal? Sempre grout primeiro. Grout primeiro, Com depois eu venho falar. é grout, com laje é concreto. Exatamente por causa daquilo que eu te disse. O concreto, ele retrai, ele solta da alvenaria e ele perde a função. Ele não faz parte da alvenaria, entendeu? Então tem que ser grout. E aí concreto antes, depois coloca o outro. Entendi. Você estava falando sobre as manifestações patológicas e acabei interrompendo. Então, basicamente são isso. E aí, por exemplo, bloco de má qualidade. Cara, aí bloco de má qualidade, eu vou ter umas fissuras nas verticais. Significa que a carga necessária foi maior do que a dimensionada. Aí existem certificações de bloco, ou até você na dúvida, não sei se o cara é bom,
pega o bloco, manda ensaiar. A norma obriga para edificações, principalmente que eu preciso utilizar bloco mais resistentes, que eu faço ensaio de prisma, que é um bloco em cima do outro com a junta de argamassa, e do próprio bloco, uma pré-caracterização. Isso está nos controles de qualidade de todos os construtores. Eu preciso ter certeza que se o cara está entregando, igual concreto, né? Você tem que... Uma pergunta, principalmente obras de médio e grande porte. Você confia 100% no ensaio que as concreteiras te entregam? Não. Mesma coisa com o bloco. É igual você vai fazer um radier lá, você tem que conferir o grau de compactação, né? Não pode ir de olho fechado lá fazer um radier. Perfeito. Então, porque assim, as concreteiras, por mais idôneas que sejam, eu nunca recebi um ensaio de concreteira dizendo assim, ó, olha, falhou. Eu te entreguei um concreto, mas deu ruim, cara. Foi mal. Eu nunca recebi, não estou dizendo que não existe. Então, por isso que existem. Tem que ensaiar na obra, se confirmar se está chegando ali. É que mesmo, embora eles sejam obrigados a fazer essa verificação, né? Ó, o que preciso saber para começar a fazer o projeto de alvenaria estrutural? Então, vamos lá. Primeiro, a arquitetura, quanto mais pensada para a alvenaria, melhor você colhe os benefícios do sistema. Quais são aí as principais vantagens? Por exemplo, que as medidas sejam modulares. Então, para evitar, sempre que eu tenho final interno 1,6, porque como eu tenho medida padrão do bloco, pode acontecer numa residência, essa, por exemplo, que já está feita, tudo bem, vai mudar no máximo 3, 4 centímetros de medida. Para uma casa, na residência, isso não é impactante. Mas quando é uma construtora, que é um prédio, isso pode fazer diferença. Se for 1000 casas, já faz diferença. Qualquer 3 centímetros muda. O máximo possível de uma parede coincidindo com a outra. Mesmo para concreto é assim também, né? Porque se a gente começar a variar muito, começa a ter que transicionar pilar, eu vou reduzir mais caro também. Basicamente isso. Então, eu pensar... E outra coisa, não dá para eu improvisar. Como eu tenho, por exemplo, o colega perguntar, mas é ruim projetar elétrica nesse sistema. Não. O conduíte continua passando dentro do furo. Essa é a vantagem, inclusive. A única diferença é que, na maioria das vezes, ele desce da laje ou sobe de baixo. Ele não fica andando na lateral, porque você teria que ficar cortando o bloco. Mas nada demais também. Então, pensar para isso, só que a hidráulica eu preciso pensar antes. Onde eu vou descer as tubulações? Eu vou descer, então... inclusive, Eduardo, se a gente for pensar, até estrutura de concreto, o pessoal dá uma gambiarra nisso. Por exemplo, posso descer tubo dentro da viga? A gente sabe que não pode. A menos que a viga tivesse 30 centímetros de largura, aí eu poderia descer um tubo de 10. Tudo bem. O pessoal faz errado, né? Então, não tem grandes diferenças. Eu estou dizendo que tem que fazer certo, mas às vezes o pessoal faz um drama com o negócio que já está fazendo errado. Né? Eu já vi projeto também da pessoa passando dentro da viga e aí o projeto está lá, constando a viga de 15 centímetros, né? Pilar de 15, beleza. Na verdade, o bloco vai ser de 14, né? E aí, falei, cara, como é que eu vou passar um tubo de 100 aqui? Não tem jeito. Não pode. E aí a gente tem que criar os shafts, tem que fazer tudo mais. Mas aí, como que você descobre isso na obra, né? O negócio não pode, né? Isso tem que ser feito na fase de projeto. A alvenaria estrutural, todo mundo tem que andar junto desde o começo. Perguntaram se há variação de preço em relação... Lógico, o bloco mais resistente é mais caro do que o bloco menos resistente. Sim, há variação de preço. Sim. Ó, eu vou fazer a comparação e depois a gente faz uma live para nós trocar uma ideia. Mas eu já vou te adiantar onde está o ponto-chave na sua mão de obra. Entendi. Eu tenho que economizar também na mão de obra. Porque todo o resto, cara, é muito mais barato. Ó, a galera mandando aqui também, por exemplo, preciso vibrar? Não. Por isso que o slump do grout, ele é maior, tá? E é brita zero sempre. Não precisa vibrar. Slump de 24, 28, bem lá em cima, né? Eu tenho 3 casas agora para me orçar e para mim essas casas vão ser financiadas. Eu sei que pode financiar a casa sim, alvenaria estrutural, só que pela correria, pelo não ter experiência, eu nunca fiz esse orçamento realmente comparando uma com a outra. Se a Bruna estiver aí, a Bruna que trabalha comigo fazendo a parte de orçamento e planejamento, ela vai estar encarregada de fazer isso aí. Cara, e eu vou te dizer que o orçamento é mais fácil, porque você vai ter que ter diminui muito, de bloco, muita coisa. Eu estou te ensinando no curso já a fazer elevação e já ter os quantitativos. Consumo de argamassa, já existe um padrão de consumo médio por metro quadrado. Um consumo de grout e aço, assim, merreca.
A laje Sim. é a mesma, não muda nada. Só que eu vou só dar uma dica a mais. Lembre-se que os revestimentos vão ser mais baratos, que o tempo de obra tem que entrar na conta, porque você entrega mais rápido, você tem um custo de oportunidade melhor, e aí vai chegar nesse número. Tem uma série de trabalhos acadêmicos feitos disso, e eu acho que, cara, Comparando. quanto mais vocês fizerem e publicarem isso, melhor. Show de bola. Ó, vai encerrar aqui em 15 segundos. Angel, brigadão, cara. Valeu demais. Foi muito massa a live. Aprendi muito. Espero que todo mundo que assistiu aí também tenha aprendido. E quando eu fizer o orçamento, a gente vai sentar e conversar de novo. 3, 2, 1. Valeu. Obrigado.